Vamos então começar o quinto capítulo, Antigos e Modernos Sistemas do Mundo. A primeira ideia que os homens fizeram da Terra, do movimento dos astros e da constituição do universo, deve ter sido baseada unicamente nos dados obtidos através do uso dos sentidos. Ignorando as leis mais elementares da física e as forças da natureza, as leis de Deus, tendo apenas sua vista limitada como meio de observação, somente poderiam julgar pelas aparências. Vendo o sol aparecer de manhã de um lado do horizonte e desaparecer de tarde do lado oposto, concluíram naturalmente que ele girava em redor da Terra e que esta permanecia imóvel. Se disséssemos então aos homens que o contrário é que se dava, teriam respondido que isto não era possível, pois vemos o sol mudar de lugar e não sentimos a terra mover-se. A pouca extensão das viagens, as quais raramente se prolongavam além dos limites do território da tribo ou do vale onde moravam, não podia permitir a constatação da esfericidade da terra. Por que modo, então, poderiam supor que a Terra pudesse ter o formato aproximado de uma bola? Se assim fosse, os homens não poderiam manter-se senão nos lugares mais altos e supondo-a habitada em toda a sua superfície. Como poderiam eles viver no hemisfério oposto, com a cabeça para baixo e os pés para cima? Diminuiria ainda mais a probabilidade da proposição, considerando o movimento de rotação. Ainda hoje, vamos lembrar que hoje é século XIX, Este livro foi publicado em 1868. Então, ainda hoje, que já se conhece a lei de gravitação, encontram-se pessoas relativamente bem esclarecidas que não concebem este fenômeno. Assim, não será de admirar que os homens das primeiras eras nem sequer hajam suspeitado da sua existência. A Terra era para eles uma superfície plana, circular, como um nó de moinho, e que se estendia a perder de vista na direção horizontal. É daí que provém a expressão ainda usual de, abre aspas, ir ao fim do mundo, fecha aspas. Sem limites para a sua espessura, seu interior e o que havia por debaixo dela era desconhecido. E aqui nós vamos ver uma nota do Kardec, onde ele copia um texto da página 6 do livro do Flammarion, do Camille Flammarion, Estudos e Leituras da Astronomia. Então, Kardec copia aqui esse texto do Flammarion. A mitologia hindu ensinava que o astro do dia despojava-se à noite de sua luz e atravessava o céu durante a noite com sua face obscura. A mitologia grega representava o carro de Apolo, puxado por 4 cavalos. Anaximandro de Mileto, com o apoio de Plutarco, sustentava que o Sol era uma carruagem cheia de um fogo muito vivo, o qual saía por um orifício circular. Na opinião de Epicuro, segundo um dos seus seguidores, o sol se acendia de manhã e à noite se apagava nas águas do oceano. Outros diziam que o oceano fazia do sol uma pedra pómez, aquecida até o grau da incandescência. Anaxágoras o conceituava como um ferro quente do tamanho do Peloponeso, da montanha do Peloponeso. Curiosa afirmativa. Os antigos eram tão invencivelmente elevados a considerar o tamanho aparente desse astro como se fosse o verdadeiro, que perseguiram esse filósofo temerário por haver atribuído um tal volume, o volume de uma montanha, um tal volume à tocha do dia. Foi necessário toda a autoridade de Péricles, que era o imperador na época, para salvar o filósofo da condenação à morte, comutada para exílio. E aqui, esse é o texto do livro do Flammarion, na página 6, e o Kardec coloca: quando se encontram tais ideias adotadas no 5º século antes da era cristã,
no tempo mais florescente da Grécia, não se pode admirar das conceituações que faziam os homens das primeiras eras acerca do sistema do mundo. Kardec continua. O Sol aparecendo sob forma côncava era, conforme a crença vulgar, uma abóboda, né? Uma cúpula, uma abóboda real, cujas bordas inferiores se apoiavam sobre a terra e marcavam seus limites. Uma vasta cúpula que o ar enchia em toda a sua capacidade. Sem nenhuma ideia do espaço infinito, incapazes mesmos de o conceber, os homens figuravam que tal cúpula seria formada de matéria sólida, daí o nome de firmamento, que sobreviveu à crença e que significa firme, resistente, do latim firmamentum, derivado de firmus, e do grego hermatos, firme, sustento, apoio, ponto de apoio, que existe até hoje, né? Até hoje nós falamos no firmamento. As estrelas, de cuja natureza não podiam suspeitar, eram simples pontos luminosos mais ou menos grandes, presos, né, à abóboda como lâmpadas suspensas, dispostas sobre uma superfície e, por conseguinte, todas situadas à mesma distância da Terra, da mesma maneira que as representam no interior de certas cúpulas pintadas de azul para representar o azul dos céus. Embora hoje, século XIX, sejam diferentes as ideias, conservou-se o uso das antigas expressões. Ainda se diz, por comparação, a abóboda estrelada sobre a calota do céu. Ainda hoje se usa, né? Como expressão. A formação das nuvens pela evaporação das águas da terra era fenômeno, então, igualmente desconhecido. Era inconcebível que a chuva que cai do céu tivesse em sua origem sobre a terra, de onde ninguém via a água subir. Daí derivava a crença na existência das águas superiores e das águas inferiores, de fontes celestes e de fontes terrestres, de reservatórios colocados em altas regiões, suposição essa que concordava plenamente com a ideia de uma abóboda capaz de mantê-las. As águas superiores, escapando pelas fendas da abóboda, caíam na forma de chuva, e conforme fossem essas aberturas, menores ou maiores, a chuva era suave ou torrencial, até mesmo diluviana. A ignorância completa do conjunto do universo e das leis que o regem, da natureza, da constituição e da destinação dos astros, que aliás pareciam ser tão pequenos em comparação com a Terra, necessariamente fazia com que considerassem a Terra, como a coisa principal, o alvo único da criação, e os astros como acessórios criados unicamente para a apreciação de seus habitantes. Este preconceito se perpetuou até nossos dias, apesar das descobertas da ciência, as quais alteraram para o homem o aspecto do mundo. Quantas pessoas ainda acreditam que as estrelas são ornamentos do céu para recreio da vista dos habitantes da Terra? Não tardou, contudo, a percepção do movimento aparente das estrelas que se movem num conjunto de oriente para ocidente, elevando-se de tarde e deitando-se pela manhã, e conservando suas respectivas posições. Entretanto, durante muito tempo, esta observação não teve outro efeito senão confirmar a ideia de uma abóboda sólida que arrastava as estrelas em seu movimento de rotação. Estas primeiras ideias, ingênuas, constituíram durante longos períodos seculares o fundo das crenças religiosas e serviram de base a todas as cosmogonias antigas, né? Então, a cosmogonia, né, é um sistema, né, de estudo de aparecimento do Sol, de conjunto de teorias, né, de como se explica a formação
né, do sistema solar. Não tardou, contudo, a percepção do movimento aparente das estrelas que se movem num conjunto do Oriente para o Ocidente. Eu já li aqui, desculpa. Essas primeiras ideias ingênuas constituíram durante longos períodos seculares o fundo das crenças religiosas e serviram de base a todas as cosmogonias, né? As ideias de formação do nosso sistema solar antigas. E as crenças são muito fortes. Nós estamos no século XXI e, infelizmente, ainda tem pessoas que acreditam que a Terra é plana. Então, a crença é uma coisa que não dá até para se explicar, não dá até para se entender direito. Mais tarde, foi compreendido pela direção do movimento das estrelas o seu retorno periódico na mesma ordem que a abóboda celeste não podia ser simplesmente uma meia esfera colocada sobre a Terra, mas sim uma esfera inteira, oca, no centro da qual se encontrava a Terra, sempre plana, ou no máximo convexa e habitada somente em sua face superior. Já era um progresso. Então aqui ele está colocando todas as mitologias, né? Todas as ideias, as crenças, superstições que existiram ao longo do tempo, né? Como elas foram se aprimorando. Porém, sobre o que se apoiava a Terra, seria inútil relacionar todas as suposições concebidas pela imaginação, exemplificando com as dos indianos que diziam ser ela carregada por 4 elefantes brancos e estes eram levados sobre as asas de um imenso abutre. Os mais sábios adiantavam que nada sabiam. E tem outras colocações também de 4 elefantes brancos sobre as costas de uma tartaruga, era a tartaruga que andava. Então tem as mais malucas ideias, né? O homem usava a sua imaginação para tentar explicar o que ele não entendia, e como ele diz aqui, os mais sábios adiantavam que nada sabiam. Então nós vamos ver a sapiência de Sócrates 400 anos antes de Cristo, quando ele coloca que só sei que nada sei. Então a consciência de que ele não sabia nada mostra o tamanho da sua inteligência. Entretanto, uma opinião geralmente aceita nas teologias pagãs colocava o recanto dos ditosos, né, dos felizes, nos lugares baixos, que era um modo de se considerar as profundezas da terra, ou ali embaixo, do que nada se sabia com certeza, a região dos réprobos, né, os condenados por Deus, né, os detestados, denominada inferno. Inferno quer dizer, né, abaixo da terra, né, o que significa lugares inferiores. Inferno quer dizer lugares inferiores. E nos lugares altos, além da região das estrelas. A palavra inferno conservou-se até nossos dias, vamos lembrar aqui século XIX, né, Kardec falando, conservou-se até nossos dias, embora haja perdido sua significação etimológica depois que a geologia desalojou o lugar dos suplícios eternos das entranhas da Terra e que a astronomia demonstrou que no espaço infinito não há alto nem baixo. Sob o céu limpo da Caldeia, da Índia e do Egito, berço das mais antigas civilizações, foi possível observar o movimento dos astros com tanta precisão quanto era possível sem instrumentos especiais. A princípio, foi verificado que certas estrelas tinham um movimento próprio, independente de sua massa, o que não permitia supor que elas fossem fixadas à abóboda. Foram denominadas estrelas errantes ou planetas, para as distinguir das estrelas fixas. Foram calculados seus movimentos e suas revoluções periódicas. No movimento diurno da esfera estelar, foi observada a imobilidade da estrela polar, em redor da qual as outras descreviam, em 24 horas, círculos oblíquos paralelos, maiores ou menores, conforme o seu afastamento da estrela central.
Perdão. Foi esse o primeiro passo em direção ao conhecimento da ubiquidade do eixo do mundo. Viagens mais extensas permitiram observar a diferença do aspecto dos céus conforme as latitudes e as estações. A elevação da estrela polar acima do horizonte, acompanhando a variação da latitude, levou o homem a descobrir a redondeza da Terra. Foi assim que, pouco a pouco, foi se fazendo uma ideia mais justa do sistema do mundo. Aproximadamente no ano 600 a.C., Tales de Mileto, na Ásia Menor, conhecia a esfericidade da Terra, a ubiquidade da eclíptica e a causa dos eclipses, 600 anos antes de Cristo. Mas isso ficou restrito ao conhecimento de poucos, né? Um século depois, Pitágoras de Samos descobre o movimento diurno da Terra em redor de seu eixo, seu movimento anual ao redor do Sol, e relaciona os planetas e cometas no sistema solar. Então, 500 anos antes de Cristo, nós vamos ver Pitágoras já colocando que o Sol era o centro do universo. Também ficou restrito ao conhecimento de poucos. 160 anos antes de Cristo, Hiparco de Alexandria, no Egito, inventa o astrolábio, calcula e prediz os eclipses, observa as manchas solares, determina o ano trópico e a duração das revoluções lunares. Estas descobertas foram preciosas para o progresso da ciência e, contudo, levaram quase 2000 anos para serem divulgadas. As ideias novas, cujo único meio de propagação eram manuscritos raros, permaneciam no domínio de alguns filósofos que as ensinavam a discípulos privilegiados. As massas, que ninguém cogitava esclarecer, não as aproveitavam de modo algum e continuavam a se nutrir com as velhas crenças. Na altura do ano 140 da era cristã, Ptolomeu, um dos homens mais ilustres da escola de Alexandria, combinando suas próprias ideias com as crenças vulgares e algumas das mais recentes descobertas astronômicas, compôs um sistema que se pode denominar misto, o qual traz seu nome, o sistema ptolomaico, e que durante quase 15 séculos foi o único adotado no mundo civilizado. Segundo o sistema de Ptolomeu, a Terra é uma esfera situada no centro do universo. Então nós vamos ver que 600 anos antes de Cristo, já se sabia que a Terra girava em torno do Sol, mas eram poucos que sabiam disso. Então nós vamos ver que esse sistema de Ptolomeu, que durou tanto tempo, que foi mais divulgado, é o que ficou dentro do conhecimento da massa. Então, segundo o sistema de Ptolomeu, a Terra é uma esfera situada no centro do universo. Ela se compunha dos 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Assim, era a primeira região denominada elemental. A segunda região, dita etérea, compreendia 11 céus ou esferas concêntricas girando em redor da Terra, a saber, o céu da Lua, o de Mercúrio, de Vênus, do Sol, de Marte, de Júpiter, de Saturno, das estrelas fixas do primeiro cristalino, esfera sólida transparente, do segundo cristalino e, enfim, do primeiro móvel, que dava movimento a todos os céus inferiores e os fazia descrever uma volta em 24 horas. Além dos 11 céus, estava o Empírio, mansão dos bem-aventurados, assim denominado segundo as palavras gregas pir ou piro, que significa fogo, pois se acreditava que essa região resplendia de luz como fogo. A crença em diversos céus superpostos prevaleceu durante muito tempo, com variações quanto ao número.
O sétimo era geralmente considerado como o mais elevado, de onde vem a expressão, abre aspas, ser transportado ao sétimo céu, fecha aspas, né, de Paulo, né, Paulo de Tarso, que disse que foi elevado ao sétimo céu. Então eles colocaram várias camadas de céu, porque eles achavam que a estrela era fixa, então eles viam as estrelas, né, e para que eles pudessem explicar esse movimento, eles colocavam que cada uma delas estava fixa numa abóbada, né, e que essas abóbadas eram superpostas, sendo mais elevado, né, o sétimo céu. Por isso que Paulo de Tarso coloca que ele foi levado ao sétimo céu. Era a crença da época, né? Segundo Ptolomeu, os astros tinham movimentos próprios, independentemente do movimento comum a todos. Estes movimentos seriam menores ou maiores, segundo seu afastamento do centro. As estrelas fixas faziam uma revolução de 25.816 anos. Essa derradeira avaliação denota o conhecimento da precessão dos equinócios, a qual se efetua em 25.860 anos. Isso é muito interessante, que nós vamos ver o calendário maia, que também trabalha em 25.890 anos. Ele falta pouco para chegar a 26 mil anos. E nós vamos ver no livro A Caminho da Luz, que eu sempre coloco que é um livro importantíssimo para se ler, nós temos aqui no canal, o Emmanuel vai colocar esse percurso de aprendizado e transformação da Terra de 28 em 28 mil anos, né? Que nós saímos do planeta primitivo, 28 mil anos, entramos o planeta entrou em provas e expiações, 28 mil anos, que está agora em transição para começar o planeta como regeneração, até ele chegar a ser regenerado, vão aí mais 28 mil anos, né? Segundo o calendário maia, segundo Emmanuel, segundo muitos estudiosos. No início, vamos continuar com Kardec aqui, século XIX, com o conhecimento que ele está trazendo aqui desde 600 a.C., né? No início do século XVI, né, 1500, Copérnico, célebre astrônomo, nascido em Thor, na Prússia, em 1472 e falecido em 1543, retomou as ideias de Pitágoras, né, lá de antes de Cristo. Publicou um sistema que, confirmado a cada dia por novas observações, foi acolhido de modo favorável e não tardou a substituir o de Ptolomeu. Segundo esse sistema, o Sol está no centro, os planetas descrevem órbitas circulares em redor deste astro e a Lua é um satélite da Terra. Um século depois, em 1609, Galileu, nascido em Florença, inventou o telescópio. Então, em 1609, Galileu inventou o telescópio, começou a ver os planetas, começou a ver os astros, e ele fabricava telescópio e vendia os telescópios que ele fabricava. Ele se sustentou vendendo telescópio. Um século depois, em 1609, Galileu, nascido em Florença, inventou o telescópio. Em 1610, descobriu os 4 satélites de Júpiter e calculou suas revoluções. Ele reconheceu que os planetas não têm luz própria, como as estrelas, e que eles são clareados pelo Sol, e que os planetas são esferas semelhantes à Terra. Observou suas fases e determinou a duração de suas rotações em volta de seus eixos. Deu assim, mediante provas materiais, sanção definitiva ao sistema de Copérnico. Data daí o insucesso da fantasiosa edificação dos céus superpostos. Os planetas foram reconhecidos como mundos semelhantes à Terra
e, tal como ela, sem dúvida habitá-los. As estrelas foram consideradas como sóis inumeráveis, centros prováveis de outros tantos sistemas planetários. O próprio Sol foi reconhecido como uma estrela, centro de um turbilhão de planetas que lhe são agregados. Já não se confinam as estrelas a uma zona da esfera celeste, reconhecendo-se que elas estão irregularmente disseminadas no espaço ilimitado. Aquelas que parecem tocar-se estão a distâncias incomensuráveis uma das outras. As menores na aparência são as mais afastadas de nós. As maiores, aquelas mais próximas, ainda assim estão afastadas centenas de milhares de quilômetros. Os agrupamentos aos quais foi dado o nome de constelações não são senão aparentes amontoados, causados pelo seu afastamento. Suas figuras são efeito de perspectiva, semelhantes às figuras que se formam à vista de alguém que se coloca num ponto fixo e observa luzes dispersas numa vasta planície ou árvores numa floresta. Porém, esses aglomerados não existem na realidade. Se fosse possível nos transportarmos à região de uma dessas constelações, à medida que nos aproximássemos, a forma desapareceria e novos agrupamentos se desenhariam à nossa visão. Desde então, tais grupos não existem senão na aparência. A significação que a crença vulgar e supersticiosa lhes atribui é ilusória e sua influência só existiria na imaginação. A influência dos astros, né, o Kardec está colocando aqui, só existiria na imaginação dos seres humanos, né? Que tiveram uma imaginação muito grande para olhar para o céu e ver leão, né? Ver um caranguejo, ver coisas ali, né? Touro, ver coisas ali que precisavam de muita imaginação. Vamos continuar aqui. Para se distinguirem, as constelações receberam nomes como Leão, Touro, Gêmeos, Virgem, Balança, Capricórnio, Câncer, Órion, Hércules, Grande Ursa ou Carruagem de Davi, Pequena Ursa, Lira, etc, etc. Elas têm sido representadas por figuras que fazem lembrar tais nomes, sendo na maior parte fantasiosas, mas que, em todos os casos, não tem nenhuma relação com a forma aparente do grupo de estrelas. Seria, pois, em vão procurar tais figuras no céu. A crença na influência das constelações, sobretudo daquelas que constituem os 12 signos do zodíaco, provém da ideia associada aos nomes que elas receberam. Se aquela que é denominada leão tivesse sido denominada jumento ou ovelha, certamente lhe teria sido atribuída uma influência totalmente diversa, né? Mostrando aqui que além a influência dos astros, nós vamos ver, inclusive no livro A Caminho da Luz, a influência dos astros, né? A lua sobre a maré, isso todos os cientistas conhecem. Mas a influência em termos de signos, em termos do zodíaco, né, nós vemos que cientificamente não tem a menor razão de ser, a menor colocação. A partir de Copérnico e de Galileu, as velhas cosmogonias, né, que é os conjuntos de teorias para explicar a formação do sistema solar, as velhas cosmogonias não foram mais destruídas. A astronomia não pôde senão avançar sem jamais recuar. A história relata as lutas que estes homens de gênio tiveram que sustentar contra os partidários dos preconceitos e, sobretudo, contra o espírito vigente nos seus tempos, interessado na manutenção dos erros
sobre os quais tinham fundado crenças que se lhes afiguravam assentes sobre uma base inquebrantável. Então, a crença sempre atrapalhando a ciência, né? Então, aqueles que montaram as suas crenças sobre ideias que a ciência veio derrubar eram contra a ciência e são até hoje, né? Nós estamos no século XXI e, infelizmente, tem pessoas que acreditam que a Terra é plana. Eu acho que se Kardec estivesse vivo hoje, ele ficaria assombrado como algumas pessoas podem ser retrógradas, né? Bastou a invenção de um instrumento de ótica para derrubar uma edificação de vários milhares de anos. Porém, nada poderia prevalecer contra uma verdade reconhecida como tal. Graças à divulgação pelos meios tipográficos, o público, iniciado nas novas ideias, quer dizer, graças aos livros, né, aos jornais, a massificação do conhecimento, né, através da imprensa, né? Então, graças à divulgação pelos meios tipográficos, o público iniciado nas novas ideias começou a não se acalentar com ilusões e tomou parte na luta. Já não era mais contra certos indivíduos que seria preciso opor-se, mas contra a opinião geral, que se alinhava com a verdade, apoiada nos fatos e erigida à situação de verdadeira causa pública. Como o universo é grande, se considerado conforme as mesquinhas proporções que lhe atribuíam nossos ancestrais. Então faz uma exclamação Kardec aqui, como o universo é grande, perto do que os nossos ancestrais colocavam ali, numa ideia, como ele mesmo coloca aqui, mesquinha, né? Como a obra de Deus é sublime quando a vemos realizar-se segundo as leis eternas da natureza, com N maiúsculo, né? As leis de Deus. Porém, quanto tempo, quantos esforços de gênios, quantos devotamentos foram necessários para descerrar os olhos das criaturas e arrancar, por fim, a venda da ignorância. Estava, por fim, aberto o caminho no qual iam entrar ilustres e numerosos sábios para completar a obra apenas esboçada. Kepler, na Alemanha, descobre as célebres leis que trazem seu nome, com a ajuda das quais ele reconhece que os planetas descrevem órbitas não circulares, mas sim elípticas, das quais o Sol ocupa um dos focos. Newton, na Inglaterra, descobre a lei da gravitação universal. Laplace, na França, cria a mecânica celeste. A astronomia, enfim, não é mais um sistema fundado sobre conjecturas ou probabilidades, mas sim uma ciência estabelecida sobre as bases mais rigorosas do cálculo e da geometria. Assim se encontra lançada uma das pedras fundamentais da Gênese, né, da origem, né, do princípio, decorridos aproximadamente 3.300 anos depois de Moisés. E hoje, né, nós temos a teoria do Big Bang, nós temos, né, os telescópios, o Hubble, nós temos esse James Webb que está aí mostrando galáxias e mostrando imagens nunca vistas e nos colocando a par, né, do universo, coisas que, imagina, Kardec nem poderia sonhar com o que nós temos hoje no século XXI e que ele também não poderia sonhar que em pleno século XXI ainda houvessem pessoas acreditando que a Terra é plana. Então, é importante a gente ver as colocações que o Kardec faz. O Kardec faz um levantamento, é um capítulo curtinho, ele faz um levantamento da história, né, da astronomia, de todas as ideias que foram colocadas, até o período dele ali, século XIX, né, metade ali, está no ano 1868, quando esse livro é publicado.
um pouquinho para frente, 18 anos para frente da metade do século XIX. No nosso próximo estudo, nós vamos ver uranografia geral. Até lá!